O processo de sintonização radiônica talvez seja semelhante aos mecanismos subjacentes à visão remota, descritos no capítulo 1. Nas pesquisas com visão remota, o experimentador humano visita um local qualquer escolhido ao acaso, local que os indivíduos que estiverem sendo testados procuram descrever com detalhes. Embora distante, o experimentador é uma figura familiar para a pessoa que estiver sendo submetida ao teste de visão remota, proporcionando-lhe um ponto focal que sua consciência possa sintonizar-se com o local selecionado. O experimentador proporciona uma espécie de bússola psíquica direcional que torna possível a sintonização da parte relevante do vasto mapa do holograma cósmico por parte do indivíduo que estiver sendo testado. Na radionica, de forma semelhante, a testemunha pode proporcionar um outro tipo de bússola psíquica direcional que atua como um ponto focal para os níveis superiores da mente do operador. Essa bússola orienta o operador na sintonização da parte relevante do holograma cósmico, permitindo que ele tenha acesso a singulares características de frequência do paciente. Outra analogia útil é o conceito de cão de caça psíquico. Quando os rastreadores estão tentando encontrar uma pessoa perdida ou desaparecida, eles geralmente usam cães de caça. Eles deixam que o cão de caça cheire uma peça do vestuário da pessoa desaparecida, como um sapato, por exemplo, para que o animal possa sintonizar seus sentidos olfativos com o cheiro da pessoa que se quer encontrar. Seguindo o cheiro, o cão consegue rastrear a pessoa desaparecida e acaba descobrindo onde ela está. Na radionica, a guia de onda da testemunha atua de forma semelhante para transmitir o odor vibracional do paciente aos sentidos superiores do operador radiônico. Ao contrário do cão de caça que precisa rastrear fisicamente a pessoa, as habilidades psíquicas do operador radiônico permitem que ele sintonize o paciente a qualquer distância e que se mantenha em sintonia vibracional direta com ele. Embora o operador radiônico talvez não seja capaz de perceber conscientemente os dados energéticos acerca do paciente que estiver tentando sintonizar, os níveis superiores de sua mente têm essa capacidade. Os seres humanos recebem constantemente inputs energéticos de frequências superiores através dos seus sistemas chakra-nadis. Na maioria dos indivíduos, essa percepção ocorre fora dos níveis de consciência, como os chakras possuem qualidades perceptuais de frequências superiores e estão intimamente interligados com o sistema nervoso físico. Existem mecanismos através dos quais a atividade do sistema nervoso autônomo talvez possa ser modulada pelos inputs energéticos sutis. Os sistemas radionicos, tal como a unidade básica mencionada anteriormente, procuram fazer com que os dados normalmente inconscientes das informações psíquicas superiores sejam traduzidos em dados conscientes passíveis de serem utilizados na realização de diagnósticos. Foram projetados diversos instrumentos radionicos, permitindo que o terapeuta possa diagnosticar uma grande variedade de distúrbios energéticos e fisiológicos. O aparelho radionico é um equipamento passivo. Ele depende inteiramente do sistema perceptivo energético sutil do operador radionico, o qual fornece os elementos necessários para o sucesso da operação. A capacidade de diagnosticar corretamente disfunções energéticas em vários níveis de frequência é um reflexo da sensibilidade energética dos sistemas de percepção dos chakras de cada terapeuta radionico. Portanto, os sistemas radionicos somente proporcionam diagnósticos consistentemente precisos se o operador tiver alcançado um determinado nível funcional de consciência e os seus chakras principais estiverem atuando de forma adequada a este. Na verdade, é um tipo de instrumento de diagnóstico inteiramente dependente do efeito do experimentador. Assim, os aparelhos radionicos podem proporcionar níveis de informações ligeiramente diferentes a operadores com níveis variáveis de experiência. Os sistemas radionicos utilizam os elos energéticos entre a nossa anatomia energética sutil e o nosso sistema nervoso físico. Sabese que os filamentos sutis do sistema de nadis, intimamente entrelaçados com os nervos físicos do corpo, retransmitem correntes magnéticas originárias dos chakras em diferentes níveis energéticos. Em muitos aparelhos radionicos, as correntes energéticas sutis que afetam o sistema nervoso central são traduzidas em percepção consciente por meio de indicadores externos de intensificação da atividade simpática. A ligeira elevação no grau de umidade da ponta dos dedos, provocada por um aumento no tono simpático, produz na membrana de borracha a sensação de pegajosidade que o operador radionico interpreta conscientemente como uma resposta positiva. A sensação de pegajosidade é um indicador externo da atividade simpática interna. Diagrama 23 O Sistema Energético Multidimensional Humano. Como vimos nos experimentos do Dr. Dean, flutuações inconscientes na atividade simpática do sistema nervoso central podem refletir com precisão alterações no fluxo de energia sutis para o cérebro. Diversas frequências de energia sutil penetram no corpo através de vários canais psicoenergéticos, incluindo o sistema chakra-nadis, veja o diagrama 23. O ato de passar os dedos sobre a membrana de borracha do aparelho radionico permite que a mente consciente possa usar a atividade nervosa simpática como uma forma de feedback psíquico durante o processo de sintonização dos diais radionicos nas posições apropriadas.
Existem explicações alternativas e igualmente interessantes a respeito do mecanismo que está por trás do fenômeno da pegajosidade dos dedos, tal como o modelo da ressonância acústica proposto por Tiller. Saber qual é o verdadeiro mecanismo talvez seja menos importante que o fato de a resposta de pegajosidade nos dedos permitir que informações importantes para o diagnóstico alcancem efetivamente a consciência do terapeuta radiônico. As posições dos diais radiônicos ligados aos potenciômetros internos atuam como uma espécie de instrumento de contabilidade, efetuando registros quantitativos de dados psíquicos. Números de frequência, ou resultados, com 3 a 4 dígitos são analisados psiquicamente, um dígito de cada vez. Os resultados representam frequências energéticas nas quais o paciente está ressoando em estado de doença ou de saúde. Os resultados descrevem não apenas as condições energéticas do paciente, mas também a frequência de energia necessária para fazer o corpo retomar a um estado de equilíbrio energético e de homeostase. Os resultados representam perturbações nas frequências relativas, e não descritores numéricos absolutos. Podem ocorrer resultados diferentes quando o mesmo paciente é submetido a mais de um aparelho radiônico. Pode haver diferenças de um aparelho para outro no resultado radiônico relativo à pneumonia, por exemplo. Para o mesmo tipo de aparelho radiônico, porém, o resultado relativo à pneumonia será sempre o mesmo. Foram desenvolvidas e padronizadas diversas tabelas de resultados de referência, em estados de saúde e doença, para o caso específico de cada instrumento de diagnóstico radiônico. Os resultados numéricos são formados por números compostos obtidos a partir do posicionamento dos diais dos potenciômetros, os quais estão adaptados a determinados valores de diagnóstico. Em outras palavras, um dial está ajustado em incrementos de 10, outro em incrementos de 100, etc. Conforme já dissemos, alguns pesquisadores acham que a resistência ajustável dos potenciômetros afeta o fluxo de correntes energéticas sutis que passam para a membrana de borracha a partir dos circuitos do aparelho radiônico. A fixação da resistência em certos valores otimiza o fluxo de correntes energéticas sutis de determinadas frequências. Enquanto se mantém sintonizado mentalmente com o paciente, o terapeuta radiônico gira o dial de um único potenciômetro e passa o dedo sobre a membrana de borracha. Esse processo poderia ser comparado ao que acontece quando um arrombador de cofres gira cuidadosamente o dial enquanto procura ouvir os entalhes se encaixarem nas aberturas do ferrolho para poder destravar a porta de uma caixa forte. Quando se consegue otimizar a resistência ao fluxo de corrente sutil, através de ajustes nos diais, acontece uma espécie de reação de ressonância mental. O terapeuta radiônico recebe uma resposta consciente afirmativa, em consequência do ajuste correto dos diais, através da percepção de uma sensação de pegajosidade no dedo. Utilizando esse mesmo processo, ele sintoniza o segundo, o terceiro e o quarto diais do potenciômetro, até que tenha sido determinado cada dígito do número de 3 ou 4 dígitos que expressa o resultado do exame das frequências energéticas do paciente. De forma semelhante, o nosso arrombador de cofres, depois de ter ouvido o primeiro entalhe encaixar-se numa abertura do ferrolho, continua o processo até que todos os entalhes tenham se encaixado e o ferrolho possa girar, soltando as travas da porta. Embora os sistemas radiônicos tenham se tornado mais sofisticados do que os modelos mais simples aqui descritos, os princípios envolvidos em sua operação continuam os mesmos. A operação bem-sucedida de sistemas radiônicos depende, não apenas de uma capacidade radiestésica desenvolvida, mas também de habilidade e experiência no uso dessa capacidade para a realização de diagnósticos radiônicos. Assim como no caso de qualquer outro sistema de diagnóstico médico, a habilidade técnica e o treinamento são fundamentais para uma interpretação acurada. Os sistemas radiônicos são apenas aparelhos externos que proporcionam um ponto focal de orientação e feedback para as habilidades radiestésicas e curativas do terapeuta. Eles transformam dados psíquicos inconscientes em informações conscientes úteis para o diagnóstico. Antes do desenvolvimento dos instrumentos radiônicos, havia outros dispositivos de transdução com a capacidade de decodificar impressões radiestésicas de valor diagnóstico. Uma das primeiras aplicações da habilidade radiestésica foi o uso de pêndulos no diagnóstico médico, prática adotada por pioneiros como Mermer. O pêndulo fica suspenso por uma mão enquanto o paciente é mantido na consciência do terapeuta. Ao mesmo tempo em que faz mentalmente determinadas perguntas, respondíveis com um sim ou um não, a respeito das condições de saúde do paciente, o terapeuta fica atento ao pêndulo para verificar a ocorrência de movimentos de rotação nos sentidos horário e anti-horário. Perguntas do tipo sim e não semelhantes também são usadas na obtenção de informações através de sistemas radiônicos. O comportamento mecânico do pêndulo, tal como acontece no aparelho radiônico, depende do output nervoso inconsciente produzido pela função perceptual psíquica. No caso do aparelho radiônico, o output inconsciente é transmitido pelo sistema nervoso autônomo. Com o pêndulo, isso é feito através de diminutos movimentos inconscientes nos músculos do esqueleto.
Ambos os sistemas utilizam alterações elétricas do sistema nervoso do corpo físico como uma forma de traduzir dados psíquicos inconscientes em informações energéticas conscientes de valor diagnóstico. O diagrama 24 sumariza as relações entre os diversos aparelhos radionicos e radiestésicos e os percursos do fluxo de informações através dos caminhos conscientes e inconscientes, ou autônomos, do sistema psicoenergético humano. Pode-se notar que o processo básico de recepção de informações ocorre no nível psíquico, via inputs através do sistema chakranadi. A partir daí, as informações fluem primeiro para um nível de processamento inconsciente do sistema nervoso. Os outputs provenientes dessa via de processamento geralmente se manifestam através do sistema nervoso autônomo e de atividades motoras inconscientes. A mente consciente torna-se então capaz de perceber-se e analisar a informação através das diversas maneiras pelas quais ela se expressa no pêndulo e nos aparelhos radionicos. O único processo que ocorre num nível consciente é a sintonização com o paciente e a leitura do aparelho radiônico. Todos os processos que desembocam na interpretação do diagnóstico ocorrem em níveis não conscientes da função energética. Como esses sistemas energéticos sutis possuem uma interface com o sistema nervoso, é possível utilizar indicadores de atividade nervosa inconsciente para acompanhar de forma indireta as atividades psíquicas superiores. Como a rede de fontes de informações do terapeuta inclui o sistema de chakras, é possível diagnosticar radionicamente enfermidades causadas por desequilíbrios nos corpos sutis. Os progressos nesse sentido devem-se em grande parte às pesquisas do Dr. David Tansley, realizadas na Inglaterra. Determinados desequilíbrios que ocorrem nos chakras podem ser diagnosticados e tratados, desde que, no paciente que estiver sendo estudado, os processos patológicos estejam relacionados com a hipo- ou hiperatividade de um dado centro psíquico. A questão do relacionamento entre desequilíbrios nos chakras e doenças físicas subjacentes a eles será examinada com maior profundidade num capítulo posterior. Diagrama 24 Aplicações diagnósticas da radiestesia. Caminhos do fluxo de informações nos sistemas radiônicos. O terapeuta radiônico consegue obter essas informações diagnósticas formando uma ligação mental com o paciente através do veículo representado pela testemunha. Tansley chamou essa ligação de elo mental de ressonância. A testemunha vibracional é, na verdade, um ponto focal bidirecional de sintonização, pois permite não apenas o fluxo energético de informações do paciente para o terapeuta, como também proporciona uma ligação energética sutil com o paciente, tornando possível a terapia à distância. Depois de descobrirem a eventual ocorrência de desequilíbrios de frequências energéticas no paciente através do diagnóstico radiônico, esses aparelhos permitem que o terapeuta transmita ao paciente as energias vibracionais com as características de frequência necessárias. Esse tipo de casamento de frequências energéticas assemelha-se, em teoria, ao diagnóstico e tratamento realizados pelos terapeutas adeptos do método ESV. Diferentes tipos de terapias de frequências radiônicas podem ser proporcionadas por várias modalidades energéticas. Uma vez que a testemunha permita que se possa sintonizar a frequência vibracional de um paciente a partir de qualquer lugar do mundo, torna-se possível o estabelecimento de um elo bidirecional entre o paciente e o terapeuta radiônico. Isto significa que é possível utilizar diversos sistemas radiônicos para emitir frequências terapêuticas de energia sutil para o paciente, mesmo através de grandes distâncias. Em vez de administrar ao paciente um remédio homeopático contendo uma dose quântica de vibração da frequência necessária, pode-se utilizar a testemunha e o aparelho radiônico para emitir diretamente a frequência do remédio homeopático para o paciente. O aparelho Mora, já discutido neste capítulo, consegue transmitir frequências de energia homeopática terapêutica utilizando princípios energéticos sutis semelhantes aos da transmissão vibracional ressonante à distância. Também é possível, de forma semelhante, transmitir frequências energéticas aos pacientes utilizando diversos emissores vibracionais, incluindo várias pedras preciosas e cristais, cores, essências florais e até mesmo as frequências magnéticas sutis claramente definidas produzidas por determinados aparelhos radiônicos. Os cientistas convencionais geralmente têm dificuldade para aceitar os sistemas radiônicos de diagnóstico e tratamento porque isso implicaria a aceitação da anatomia energética sutil humana. Além disso, a capacidade de transmitir radionicamente a cura de doenças através de grandes distâncias é uma ideia que não faz muito sucesso entre a maioria dos físicos. Conforme veremos mais tarde, há um certo número de interessantes pesquisas científicas comprovando a afirmação de que as energias curativas podem ser transmitidas dos terapeutas para os pacientes através de centenas de quilômetros. No caso da cura radiônica à distância, por exemplo, a testemunha proporciona o guia de onda necessário para dirigir as energias curativas para o paciente. Para que se possa compreender os métodos radiônicos de diagnóstico, é necessário aceitar o fato de que diversos tipos de visão remota são possíveis e que, às vezes, essas capacidades ocultas podem atuar nos níveis inconscientes de percepção. Além do mais,
Essas habilidades clarividentes podem ser ajudadas e concentradas através de diversos tipos de instrumentos psicoeletrônicos. As teorias holográficas de realidade talvez encerrem a chave para a compreensão do modo pela qual algumas pessoas conseguem sintonizar-se com locais e pessoas distantes a fim de obter informações detalhadas. A capacidade de interpretar o holograma cósmico talvez seja um pré-requisito necessário para a aplicação dos métodos radiônicos de diagnóstico. É provável que todos nós, em maior ou menor grau, sejamos dotados dessa capacidade. A sintonização adequada entre o terapeuta e o aparelho talvez seja um pré-requisito necessário para a operação, não apenas dos sistemas radiônicos, mas também dos equipamentos de diagnóstico do tipo ESV. As habilidades intuitivas do terapeuta irão desempenhar um papel cada vez mais importante à medida que a medicina continua a explorar as abordagens energéticas sutis de diagnóstico e tratamento. Alguns têm sugerido que, embora os sistemas ESV sejam realmente uma espécie de sistema radiônico de diagnóstico e tratamento, eles são mais amplificados eletronicamente do que os seus equivalentes genuinamente radiônicos. Os dois sistemas envolvem a transmissão de energias sutis através de fios. O método ESV dá melhores resultados quando se usa uma interface direta com o sistema de meridianos do paciente, através de um contato elétrico com os pontos de acupuntura. O método genuinamente radiônico funciona mesmo sem a presença física do paciente. Os sistemas radiônicos exigem apenas uma amostra vibracional do paciente, a testemunha, para sintonizar a mesma rede energética sutil. Existem pesquisas clínicas sugerindo que a máquina VOL é, na verdade, uma espécie de instrumento radiônico ou rabdomântico. Os estudos concluíram que, quando se usava as primeiras sondas de acupuntura ESV, podem ter ocorrido variações nas pressões aplicadas contra os pontos de acupuntura pelo operador do aparelho ESV. Agora já existem sondas de acupuntura mais modernas que proporcionam um feedback eletrônico quanto à pressão aplicada, a fim de controlar essa variável. Mesmo quando a pressão é controlada, ainda há alguma suspeita de que o aparelho de VOL possa funcionar melhor quando o terapeuta for sensível às energias envolvidas, fenômeno semelhante ao que ocorre no caso de um operador radiônico. O aparelho de VOL permite que o terapeuta, em vez de trabalhar à distância através de uma testemunha vibracional, entre em contato direto com a rede de meridianos do paciente. Mesmo sem a conexão radiônico, sistemas computadorizados de eletrodiagnóstico, que não exigem a participação direta do terapeuta, tal como a máquina MI, reforçam a importância de se usar o sistema de meridianos como uma interface para diagnóstico. Os sistemas radiônicos e ESV geralmente empregam o princípio da ressonância para levar a cabo suas funções de diagnóstico e proporcionar aos pacientes terapias energéticas eficazes de frequências específicas. Os sistemas radiônicos eliminam até mesmo a necessidade da ingestão corporal de remédios, visto que as frequências necessárias podem ser emitidas à distância para o paciente através do guia de ondas da testemunha. Os dois métodos permitem o diagnóstico de disfunções no nível da anatomia energética sutil do paciente antes que elas se manifestem na forma de uma verdadeira doença física. Os sistemas de diagnóstico radiônico e eletroacupuntural tornam possível a detecção de doenças antes que algum órgão seja lesado. É evidente que a aceitação generalizada do sistema radiônico e das tecnologias baseadas nos meridianos irá exigir uma profunda alteração na consciência dos profissionais da saúde, de modo que eles passem a reconhecer a existência dos sistemas energéticos sutis humanos. Pontos fundamentais a serem recordados: 1. O sistema de meridianos acupunturais, em virtude de suas ligações energéticas com os corpos físico e etérico, é chamado de interface físico-etérica. 2. Os sistemas de diagnóstico eletroacupunturais, tais como os aparelhos de VOL e de Motoyama, detectam desequilíbrios energéticos e fisiológicos no corpo através da mensuração de alterações elétricas no sistema de meridianos. Como o sistema de meridianos faz parte da interface físico-etérica, os desequilíbrios energéticos existentes nos pontos de acupuntura refletem perturbações nos níveis etérico e celular. 3. Enquanto a máquina MI examina todos os principais meridianos simultaneamente, a máquina de VOL é usada para estudar as características elétricas de um único ponto de acupuntura de cada vez. 4. Os desequilíbrios detectados pelo equipamento de VOL em pontos de acupuntura específicos situados ao longo de um meridiano podem refletir perturbações fisiológicas em diferentes níveis do sistema de órgão suprido por esse meridiano. 5. A máquina de VOL também pode ser usada para diagnosticar causas específicas de doenças ou para casar remédios específicos com o paciente. O mecanismo energético subjacente a essa aplicação da máquina de VOL está relacionado com um fenômeno conhecido como reação de ressonância acupuntural. Quando o agente causador da doença ou o remédio vibracional apropriado é colocado no circuito da máquina de VOL, essa reação produz uma alteração elétrica no medidor de output do aparelho, enquanto este se mantém em contato elétrico com o sistema de meridianos acupunturais do paciente. 6. O uso de sistemas de diagnóstico, como a máquina de VOL,
para descobrir e tratar desequilíbrios vibracionais no corpo nos permite penetrar fundo na armadura energética dos indivíduos e sondar suas camadas mais antigas. A remoção de sucessivas camadas dessa armadura, adquirida através da exposição a várias agressões fisiológicas e energéticas, é chamada de efeito cebola. 7. As alergias alimentares, às vezes chamadas de reação de sensibilidade aos alimentos, frequentemente são causadas por reações adversas a compostos fenólicos comumente encontrados em muitos alimentos. Os mecanismos de ocorrência dessas reações de sensibilidade incluem uma variedade de respostas imunológicas bem como, provavelmente, determinadas reações energéticas sutis. Essas reações de sensibilidade aos alimentos são provavelmente responsáveis por um número de doenças não diagnosticadas maior do que atualmente se reconhece. 8. A máquina de Voll pode ser usada para acelerar o diagnóstico de diversas alergias alimentares e também para efetuar a rápida determinação de dosagens homeopáticas específicas de substâncias alergênicas que possam neutralizar os sintomas alérgicos. 9. Em vez de entrar em contato direto com o sistema de meridianos de um paciente para obter informações energéticas, os aparelhos radiônicos utilizam uma amostra de material biológico ou uma fotografia do paciente para analisar sua constituição energética. Testemunha é um ponto focal energético que a consciência superior do terapeuta radiônico pode sintonizar. 10. Os aparelhos radiônicos também utilizam o princípio da ressonância a fim de obter um feedback a respeito do estado do paciente. A reação de ressonância ocorre no interior do sistema nervoso autônomo, inconsciente, do terapeuta radiônico e redunda em uma maior ativação do sistema nervoso simpático. Essa reação é caracterizada por uma maior pegajosidade no dedo do terapeuta quando este o fricciona suavemente contra a membrana de borracha do aparelho radiônico. 11. Os sistemas radiônicos são aparelhos que aumentam a sensibilidade dos sistemas perceptivos energéticos superiores do terapeuta, especialmente o sistema chakranadi. Assim, a sensibilidade dos aparelhos radiônicos é um reflexo do desenvolvimento psicoespiritual dos seus operadores. 12. Os aparelhos radiônicos são armazenadores de dados mentais dotados de diais numerados que ajudam o terapeuta a sintonizar a frequência da doença do paciente. Descobrindo essa frequência, torna-se possível enviar de volta ao paciente, através do elo energético intermediário representado pela testemunha vibracional, a frequência curativa apropriada e necessária. 13. Os aparelhos radiônicos e os pêndulos são sistemas que permitem ao terapeuta sensitivo amplificar e trazer para a consciência percepções psíquicas que geralmente operam num nível inconsciente. 14. Como os operadores da máquina de Voll podem variar inconscientemente a pressão com que sondam os pontos de acupuntura, é possível que o aparelho de Voll também possa atuar como uma espécie de sistema radiônico ou rabdomântico.